Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PoloCast. Eu sou Fábio Castilho, faço parte aqui do time do Polo Digital de Mogi das Cruzes. Vocês estão aqui no PoloCast hoje em mais um episódio, ou assistindo pelo nosso canal do YouTube, ou então ouvindo pela sua plataforma de áudio preferida. Hoje nós vamos contar a história empreendedora do Lucas Maldonado, que vai falar sobre um tema que realmente surpreende, evolui e evoluiu muito e tira o sono de muita gente também. A gente vai falar sobre um tema, mas antes de entrar sobre esse tema, a gente vai contar um pouco dessa história de vida do Lucas, né? A gente está no PoloCast e no PoloCast a gente costuma contar a história empreendedora desse nosso convidado. Se você ainda não leu o artigo que o Lucas escreveu em nosso Poloblog, leiam esse artigo que trata sobre LGPD e também a gente vai ter um Polo Talk em breve. Se você está nos ouvindo antes da data do dia, a produção vai me ajudar aqui, data do dia 24 de agosto, aniversário do meu pai, não dá mais para esquecer. Então, se você está nos ouvindo ou assistindo antes do dia 24 de agosto, fique atento e esteja aqui presente no Polo Digital, no nosso Polo Talk, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. O Lucas vai trazer esse conteúdo de maneira um pouco mais aprofundada. E se você está nos ouvindo ou nos assistindo depois do dia 24 de agosto, vá até a nossa plataforma no YouTube para você poder assistir esse conteúdo tão interessante. Então vamos lá. Apenas para explicar para vocês, né? Eu falei aqui de Poloblog, eu falei aqui de PoloCast, que é onde nós estamos, e falei de Polo Talk. Essa é uma trilha de conteúdos que o Polo Digital traz para todos os usuários e as pessoas que vivenciam o nosso ecossistema de inovação e tecnologia. No Poloblog a gente traz um artigo que está hospedado lá no site do Polo Digital. No PoloCast, onde nós estamos, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, a gente conta a história empreendedora desse profissional, desse nosso parceiro, desse nosso amigo, que hoje no caso é o Lucas, e depois a gente aprofunda num assunto mais tecnicamente no Polo Talk. E também eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que estão nos ouvindo ou assistindo, para que estejam aqui presentes no nosso Café Digital, que voltou a acontecer, graças a Deus, depois de um longo período pós-pandemia, presencialmente aqui no Cowork do Polo Digital. Toda sexta-feira, traga sua xícara, traga um cafezinho para compartilhar e venha preparado para fazer muito network de qualidade. Então, você é nosso convidado para participar do Café Digital. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, conhecer o nosso entrevistado de hoje e a sua história empreendedora, Lucas Maldonado. Seja muito bem-vindo ao Poloblog. Valeu, Fábio. Obrigado a você. PoloCast, desculpa, PoloCast. Obrigado aí pelo convite para o PoloCast, para o Poloblog, para o Polo Talk. Obrigado Exato. pelo convite aí para ajudar todo mundo nessa trilha de conteúdo tão interessante aí que vocês promovem. Eu que agradeço. Maravilha. O Lucas é um grande parceiro nosso, é mentor, né? Ainda é mentor aqui do Polo Digital de Mogi das Cruzes. Ajuda voluntariamente, né, o nosso ecossistema, algumas startups, e a gente vai conhecer um pouco melhor dessa história do Lucas a partir de agora. Lucas, vamos começar para você contando essa história para a gente de onde você nasceu. Você nasceu aqui em Mogi, nasceu em outra cidade? Onde é que você nasceu? Pô, eu nasci em São Paulo, sou natural lá de São Paulo, e morei lá em São Paulo até meus 7 anos de idade. E aí depois dos meus 7 anos de idade, a minha mãe veio morar em Arujá, que é uma cidade aqui pertinho de Mogi. Então, eu nasci em São Paulo, mas cresci em Arujá. Legal. E aí, quando você pequeno, assim, você estudou em São Paulo, obviamente, né, até os 7 anos de idade, e depois estudou em Arujá ou estudou em Mogi? Estudei em Arujá. Em Arujá mesmo? Minha criação foi toda em Arujá. Toda em Arujá. Formação de educação e tudo, foi tudo em Arujá. Legal. E você, quando era pequeno, você tenta puxar na memória, assim, ou alguma brincadeira, ou alguma atividade na escola, ou alguma coisa que provocava, assim,
o pequeno Lucas para o movimento do empreendedorismo, para a área jurídica. Sim. Você lembra de algum fato, de alguma questão, ou no ambiente familiar, ou no ambiente escolar? Você lembra de alguma situação? Cara, eu lembro, teve uma situação específica que foi o que talvez tenha me dado e depois isso mudou completamente, que talvez tenha me dado aí o estalo de fazer direito na faculdade, que foi, enfim, aquele caso trágico do caso Nardoni, e eu lembro que eu acompanhei esse caso, eu ainda estava na escola, né, no ensino médio mais especificamente, e eu olhei, enfim, promotor, advogado, aquela coisa, e falei, pô, eu acho que isso pode ser interessante para mim, eu acho que isso pode ser legal, e sempre, eu brinco, né, tanto não sou bom de conta que eu sou de humanas, então eu não sei fazer conta, não sou bom com números, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa na área de humanas, então sempre me dei muito bem, por exemplo, com história, e lembro que, enfim, na escola a gente discutiu bastante esse caso e tudo mais, e naquela época ainda tinha bastante feira de profissão, e aí eu fui atrás, entender exatamente o que fazia um advogado mais especificamente. Então foi mais ou menos nessa linha que eu comecei a olhar para essa carreira que eu segui. Legal. E você sempre gostou, advogado provavelmente, né, tem um apreço um pouco maior por leitura, por escrita. Sempre gostei. Porque é uma atividade. Você sempre gostou desde pequeno? Sempre gostei, sempre li bastante. Livros assim, né? Então, história em quadrinho, eu sou tenho um pezinho ali no nerd geek, né? Então, sempre gostei bastante de ler livros de ficção científica, assim, né? História em quadrinho, então... e aí depois você vai... fazendo leituras mais técnicas conforme você vai entrando na faculdade e tal, mas sempre gostei muito desse hábito da leitura. E aí veio a área do direito, né? Com esse interesse depois ali do ensino médio e tal, veio o interesse pelo direito. E aí você estudou aonde? Eu estudei aqui em Mogi, fiz direito aqui, me graduei, né, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, me graduei em 2016, eu sou turma de meio de ano, então me graduei em 2016 aqui em Mogi. Então, foi a partir dessa minha entrada na faculdade que começou até a minha relação com a cidade. Depois eu mudei para cá, enfim, um pouco mais velho eu mudei para cá, e aí me graduei aqui. Vivenciou. E como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar aqui, que o Lucas disse que nessa sala onde a gente está aqui, né, fazendo a gravação, ele esteve aqui no dia da inauguração dessa sala, que é uma sala... a gente chama de sala multimídia, mas ela é um projeto que a indústria Roganas, né, gentilmente fez uma doação ao município, inclusive a gente convida outras indústrias, outras empresas a fazerem doações aqui para a gente, que é sempre bem-vindo, né, ajuda a fomentar e incentivar o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia na região. Voltando, o Lucas disse que estava aqui na inauguração da sala. Como é que o Lucas chegou até o Polo Digital, chegou até esse movimento de inovação e de tecnologia? Como é que isso apareceu na área do direito e você começou a olhar e falar assim, poxa, é uma área que eu me interesso, é uma área diferente, é uma área que tem uma ligação. Como foi essa história? Conta pra gente. Boa, é uma pergunta interessante, porque quando você fala que você é advogado, a primeira coisa que as pessoas pensam é alguém de terno, gravata, indo no fórum, né? E tudo que eu menos faço é isso. Então, para mim, como eu falei, né, eu sempre fui muito, muito nerd, muito ligado nessas questões de ficção científica, história em quadrinho e tudo mais. E sempre gostei muito de videogame, então desde criança jogo muito videogame, sempre gostei muito de ficar no computador. A minha geração foi a primeira geração com 100% com internet, né? Eu sou do início dos anos 90. Então eu sempre gostei muito dessa área, mas eu falava, putz, eu não sei se eu quero fazer isso, assim, de programar, de ser cientista da computação. Eu estava começando esses cursos de TI e tudo mais. E aí eu acabei indo para o lado do direito, mas sempre mantendo um pezinho no lado da tecnologia. E aí dentro da faculdade eu tive uma matéria que se chama propriedade intelectual, que basicamente você lida com as criações intelectuais das pessoas, e dentro disso você olha muito para a tecnologia, então criações de novas tecnologias, e aqui pensando, né, tecnologia num sentido amplo, não só tecnologia digital. Eu falei, pô, legal, né? Poder unir, eventualmente, uma coisa que eu gosto como hobby, de uma coisa que eu quero fazer para minha vida. E aí comecei a olhar um pouco mais para essa área de propriedade intelectual, que envolve registro de marca, patente, essas coisas, né? E aí logo que eu terminei a faculdade, na verdade um pouquinho antes de eu terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar num escritório com propriedade intelectual e fui fazer uma pós-graduação. E aí aí acho que já tinha um pezinho, aí eu botei os 2 pés nesse mundo, e aí eu falo, desde a minha formação de fato o que eu gosto de fazer e o que eu faço,
trabalhar com essa parte de direito e tecnologia. A gente ainda vai avançar no papo, aí eu conto como que eu migrei especificamente para o digital, mas esse foi o primeiro passo para eu chegar lá. E como que eu cheguei no Polo? Há mais ou menos, já tem uns bons anos aí, deve ter uns 5, talvez, acho que uns 5 anos de história. E aí eu falei, pô, tá começando a ter um movimento na cidade, eu já tava morando aqui em Mogi, eu falei, pô, tá começando a ter um movimento empreendedor na cidade. Falei, pô, legal ir lá fazer networking, conhecer as pessoas e tal. E aí, nesse sentido, eu vim conhecer pela primeira vez. Eu falei, pô, é legal isso aqui e tudo mais. Entrei em contato com o Rodrigo Garza, que é o antigo coordenador do Polo. E ele me explicou, ele falou, olha, funciona assim, assim, assado. Se você quiser vir aí de sexta-feira, tem o café, o pessoal se reúne e tudo mais. Legal. E aí fui conhecendo gente, me convidaram para dar mentoria aqui, e aí aquilo, você vai botando um pezinho, depois o outro, e acabei entrando. Tá vendo o café digital, ó a porta de entrada, foi café digital, hein, tá vendo? Gravamos já algumas coisas juntos, foi bem legal. E aí vai ficando, né? Legal. É igual visita que não quer ir embora, aí você acaba ficando. Quando a visita é agradável, quando a visita colabora, entrega, a gente... E o Polo é assim, né? Deixa ficar, As portas são sempre abertas para quem quer colaborar, para quem quer fazer isso aqui acontecer de verdade, né? Legal, Lucas, muito bom. Cara, eu gostei de quando você menciona 2 fatos, na verdade. Quando você fala do caso Nardoni lá no ensino médio, quando você fala de uma disciplina de propriedade intelectual. Quando a gente fala nessas 2 situações, são 2 situações que envolvem uma figura muito importante aí, que é de um professor ou de um educador. Teve alguém que te inspirou muito, ou no colégio, ou na faculdade, e que você se espelhou e que você falou, putz, essa pessoa aqui, ela me tirou da zona de conforto, fez eu olhar algo que eu não tinha visto antes. Tem alguém que você se lembra? Tem. Cara, no ensino médio, eu tinha um professor de história que eu gostava muito, por já ter uma propensão a gostar da disciplina, mas principalmente porque eu sempre tive uma veia acadêmica também muito, muito, muito forte. Então, atualmente eu dou aula, enfim. E eu falava, cara, ele deixa um assunto que é complicado, né? Às vezes que é até sensível, quando depois você vai estudar a história da Segunda Guerra, um assunto super sensível. E ele deixa isso fácil, ele torna isso prazeroso. Eu falei, pô, se um dia, aquela coisa de ensino, se um dia eu conseguir dar aula, eu quero me espelhar nesse tipo de profissional para passar o conhecimento para as outras pessoas, né? Ou para compartilhar o conhecimento, ou para aprender também com as outras pessoas nesse sentido. E na universidade, eu estagiei no escritório da coordenadora do curso. Então, eu falo que se eu sei advogar hoje, no sentido de aquela advocacia mais clássica, de fazer peça, de falar com o juiz e tudo mais, eu devo muito a ela e aos advogados e advogadas que me receberam no escritório dela. Então, desse ponto de vista acadêmico, são essas 2 pessoas que assim, me vêm de bate-pronto a cabeça para olhar e falar assim, cara, eu devo bastante a elas no sentido de terem me influenciado de alguma forma. Muito bom. Então, você fez Direito, aí você fez uma pós-graduação especializado em Direito... Propriedade intelectual, nessa área. Exato. Aí foi aqui também ou foi fora? Não, foi fora. Aí eu fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, fiz lá em São Paulo, né, uma pós-graduação, uma especialização. O curso chamava Propriedade Intelectual e Novos Negócios. E aí, dentro disso, você estuda uma série de coisas específicas dessa área. Então, dentro da área de propriedade intelectual, você estuda direito autoral, tinha um módulo de direito digital, tem um módulo de marcas, patente, contratos de transferência de tecnologia, tributação de novas tecnologias. Então, aí é bem específico para essa área. Então, até brinco, às vezes chega uma pessoa, pô, precisava tirar uma dúvida trabalhista. Eu falo, cara, não tenho a menor ideia. Eu falo, é a mesma coisa de você estar com dor no pé e procurar um cardiologista. É bem específico. É bem específico. E eu sempre repasso para algum parceiro, alguma coisa assim. Talvez você possa até ter uma opinião, mas é muito técnico, né? É isso. Eu falo, olha, o que eu sei é isso. E como, enfim, a gente vive num país que a legislação muda com uma frequência relativamente grande, então é sempre importante procurar alguém que seja da área específica. Legal, muito bom. Eu brinco que em almoço todo mundo, advogado fala, né? Pô, almoço de família você sempre tem que dar consulta. Eu falo, olha, eu não sofro desse mal, porque ninguém vai fazer uma pergunta sobre proteção de dados no almoço de domingo, entendeu? Então, assim, trabalhista o pessoal até faz, mas de proteção de dados acho muito difícil que alguém faça. Legal, e aí puxando esse gancho, você então começou estagiando, daí você trabalhou em outros escritórios, né? Com certeza deve ter trabalhado aí, ter algumas passagens. E aí veio esse estalo, essa vontade de empreender. Isso. Hoje você tem um escritório
Aí conta pra gente onde é o seu escritório, qual o tamanho do seu escritório, qual a especialização dele, onde é que ele fica. Conta um pouco disso e aí volta um pouquinho e conta como é que foi essa migração de funcionário para empreendedor. Então vamos começar com o seu escritório. Como é que ele está hoje, onde ele está e qual o tamanho dele, quais são as especialidades que vocês trabalham? Boa, legal. Bom, é um escritório pequeno, mas bem especializado, então a gente só lida com essas questões de direito e tecnologia, e de novo, tecnologia num sentido amplo, então questões de proteção de dados, como eu falei, regularização de softwares como dispositivos médicos, agora que tem uma resolução nova da Anvisa, projetos de adequação das empresas aí a alguma legislação específica de proteção de dados, e aí desde a parte também de propriedade intelectual, então registro de marca, registro de patente, então a gente olha bem especificamente para essa área de direito e tecnologia. No escritório, eu sou sócio, né, sou dono do escritório, e tem mais 2 advogados, uma advogada e um advogado, então é uma equipe de 3 pessoas hoje, mas com parceiros em outras áreas. Então, por exemplo, tributário, a gente tem parcerias com escritórios que fazem a área tributária, então a gente atende transita muito bem aí em todas as áreas. O escritório fica em São Paulo, fica no bairro do Campo Belo, em São Paulo, né? Então, assim, depender, pode ser que daqui a alguns anos, se você está vendo isso daqui muitos anos, pode ser que tenha mudado, mas hoje, em agosto de 2022, fica lá no Campo Belo, em São Paulo. Campo Belo, perfeito, legal. Fala o nome do escritório para a gente. Maldonado Latini Advogados. Maldonado Latini Advogados. Só legal. Procurar jogar no Google, vai ser bem facinho. Muito bom. E aí, voltando um pouquinho, como é que foi essa transição internamente aí no Lucas, essa vontade de empreender, esse desafio, né, que a gente pode falar de empreender também, quando você tomou a decisão e como você tomou a decisão de sair de um movimento de funcionário para um movimento de dono, de escritório, de empreendedor? Boa, legal. Bom, como eu falei, eu me formei em 2016, né, trabalhava num escritório que me deu, assim, cara, me deu uma liberdade, uma oportunidade absurda, muito, muito legal, aprendi pra caramba. E aí, depois de algum tempo, eu saí desse escritório e fui trabalhar num escritório grande. Esse primeiro escritório que eu trabalhei, ele era relativamente pequeno, então era uma coisa bem próxima, era super legal. Mas eu achava que eu falava, acho que eu preciso ter essa experiência de trabalhar num escritório grande, né? Como se fosse uma multinacional jurídica. E aí eu fui trabalhar num escritório que era referência na área de direito digital, enfim, pioneiro na área de direito digital, muitos advogados, era um escritório bem grande. São Paulo também. São Paulo, isso. Fui trabalhar nesse grande escritório. E aí, cara, conheci gente fantástica, estava numa equipe muito, muito legal. Então, assim, tem também uma gratidão muito grande, porque aprendi muito lá. Mas sempre tinha alguma coisa que me inquietava de eu falar, putz, cara, eu sou muito feliz aqui, sou muito grato, mas falta alguma coisa. Eu acho que ainda eu preciso, talvez, lutar um pouco mais pelos meus próprios sonhos, alguma coisa assim. E aí foi mais ou menos nesse sentido que eu comecei a botar um pezinho. Eu falei, cara, é uma área que eu gosto, eu conheço bastante gente, tenho um relacionamento legal com as pessoas. O meu pai, desde que eu me entendo por gente, empreende, então ele tem a empresa dele, eu falava, mas assim, é uma área bem diferente, ele trabalha com uma área regulatória de vigilância sanitária, então faz registro de produtos, enfim, lá na Anvisa, produtos, processos, importação de produto médico, essas coisas. Eu falo, putz, eu acho que eu vou, mas você sempre fica naquele vou, não vou. Sabe quando você quer entrar na piscina, mas você fala, putz, tá gelado, vou botar o pé. Aí você bota o pé e fala, nossa, tá gelado mesmo, volta. Então foi um período talvez de tentar me amadurecer e me convencer de que eu era capaz, mas falar para você assim, putz, você tava, cara, todo estruturado, super pronto, super no esquema para ir? Não, essa aqui é a verdade, eu não era um cara que, nossa, me capitalizei, se tudo der errado eu tenho como me manter por 6 meses, sabe, como teoricamente é o mundo ideal. Chegou um dia, eu falei lá para a líder da equipe, enfim, tinha rolado umas mudanças bem grandes na equipe, e aí eu falei, putz, eu acho que chegou minha hora também, né, sou muito grato e tudo mais, mas acho que tô de boa, já vou tocar a minha vida aqui. E aí dei lá um aviso de 1 mês, falei,
daqui um mês estou pulando fora e vou ver o que eu faço da minha vida. Isso em abril de 2019. Eu brinco, minha primeira nota fiscal do escritório foi emitida dia 1º de abril de 2019. Olha só, olha aí que data cabalística. Eu tenho ela, eu vou enquadrar a nota, né? Porque emiti uma nota no dia 1º de abril de 2019 e emiti a nota e desde então, cara, graças a Deus, tudo tem saído muito bem. É uma jornada, é uma jornada bastante trabalhosa, mas muito prazerosa, porque, no fim das contas, você ajudar as pessoas e sentir que você faz parte daquilo e que fala, não, esse fui eu mesmo, ele veio por minha causa, eu negociei, eu entreguei um serviço de excelência, isso para mim é o mais importante. Legal. E aí, vamos falar sobre, bem rapidamente, né, o foco hoje é contar mais a sua história, mas LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A lei vai completar... Ela tem 4 anos de existência e 2 de vigência. 2 de vigência. Isso. E esse tema está sendo muito, muito, muito abordado, né? Agora está super em alta. Especificamente sobre esse tema, lá no escritório é que você começou a ter contato com esse tema. Você, depois do escritório, foi buscar outras formações, outros conhecimentos para se preparar para atender startups, que eu sei que você é especializado nisso. Como é que foi essa história aí? O Lucas já começando a empreender, já com o escritório um pouco nichado, né, mais voltado aí ao direito digital, às modalidades de contratação de startups. E aí, como é que entrou essa temática aí que se você vai hoje ainda não é dia 24, então se você está assistindo isso antes do dia 24, venha aqui no nosso Polo Talk para entender melhor sobre esse tema. E se você está assistindo depois do dia 24 ou nos ouvindo depois do dia 24, acesse nosso canal do YouTube. Vamos lá. LGPD, como é que isso conectou com você? Boa. Foi no escritório grande que eu comecei a trabalhar, né? Eu entrei lá, enfim, trabalhava muito com a parte de processos judiciais envolvendo redes sociais, enfim, né? Essa parte de direito digital que a gente chama de contencioso mesmo. E aí lá eu comecei a olhar para essa área específica de proteção de dados. Eu já sabia enfim, né? Tinha ali uma influência muito grande da União Europeia por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, né? Que foi aprovado lá em 2016 e começou a valer em 2018 para todos os países membros e tudo mais. E aqui no Brasil, já há algum tempo a gente já vinha discutindo um projeto de lei, há bastante tempo a gente vinha discutindo um projeto de lei de proteção de dados, e aí lá eu tive contato mesmo de estudar, de participar de debates, grupos de estudo e tudo mais, e também na especialização. Então foi ali que eu me inseria, eu falei, muito interessante essa matéria também, então vou olhar com cuidado para isso, né? E aí fiz vários cursos relacionados a isso, de especialização, né? Na verdade, cursos de extensão, não especialização no sentido acadêmico, mas vários cursos de extensão específicos para proteção de dados. Perfeito, muito legal. Você dá aula onde, Lucas? Eu dou aula na Uninasal. Uninasal. Eu dou aula num módulo específico de direito digital, num MBA de Data Science, Analytics e BI. Que legal. Quando você começou a dar aula? Eu comecei ano passado. Ano passado? Que interessante. E tá gostando? Sim, bastante. Eu sou professor convidado, né? Então eu dou esse módulo específico, exatamente. Eu não tenho eu não sou, por exemplo, professor de graduação que tem turmas todo semestre. É sempre uma vez por ano essa turma desse MBA em Data Science. Legal. E aí, quando a gente fala em direito mais voltado para a inovação, para a tecnologia, para as startups, qual é a principal dor, Lucas? O que mais chega para você e o que você mais entende que seja necessário aí discutir, colocar em pauta para os empreendedores e para as startups? Boa. A dor principal é sempre muita vontade e pouca grana, né? Então, como todo empreendedor, cara, eu sei que a minha ideia vai dar certo, mas eu tenho pouca grana para investir agora, seja porque eu ainda estou trabalhando, mas já o primeiro recado aqui é que o dinheiro ele vai ser uma consequência do suor que você botar no negócio. E juridicamente, cara, o pessoal procura bastante, principalmente quando vai receber, a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, alguma rodada de investimento ou algum investidor se interessa em fazer parte da empresa. E aí o empreendedor ele fica, né, entre a cruz e a espada, ele fala, puta, será que eu dou um controle da minha empresa em troca de uma grana? Mas será que isso vale a pena? O quanto eu estou seguro ou não estou seguro? E aí o pessoal, né, enfim, startups procuram bastante para
enfim, faz esses contratos de investimento, e aí tem várias modalidades, né? Então, se a gente fosse olhar assim, a dor principal de uma startup hoje, quando ela está crescendo, é isso. Tá? Legal. O grande recado não dá para fazer sozinho, né? Não dá para fazer arriscado. É arriscado porque, bom, é o que eu falo, no fim das contas, quem vai aportar a grana, geralmente propõe o contrato, tá? Assim, na minha realidade, pelo menos, é assim. Eu nunca vi, por exemplo, um investidor falando para a startup, olha, me manda aí o seu contrato, eu assino e tudo mais. Geralmente o investidor ele já tem alguma assessoria jurídica por trás e submete isso para a startup. Então é bem importante entender quais poderes você está dando, se ele vai ter direito a voto, se ele não vai, como vai ser essa rodada de investimento, se vai ser, por exemplo, um contrato que a gente chama de mútuo conversível, né? Ou seja, ele vai emprestar o dinheiro e pode virar um acionista ou você vai ter que devolver o dinheiro. Tem uma série de coisas que você vai precisar tomar cuidado com relação a isso. Legal. Como eu disse no começo, né, do nosso papo, na abertura, é desafiador, tira o sono de muita gente e é muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Como você disse, né, o direito ele vai mudando, né? As leis vão mudando, vão surgindo novas modalidades. A gente tem aí o novo marco legal das startups. Baita avanço. Um baita avanço, né? Que a gente sabe que ainda não é o formato ideal, mas já foi um baita de um avanço para a modalidade de contratação de startups, para dar um pouco mais de segurança para a contratação de startups por parte de empresas, por parte de governo, por parte de órgãos públicos, de uma maneira geral. E aí eu até queria entender, né, a sua opinião. Se você acha que o direito e a legislação nessa área no Brasil, em que nível nós estamos com relação ao restante do mundo? Você acha que o Brasil está num bom nível, num nível inicial, num nível maduro, num nível avançado? Na sua opinião, Lucas, como é que a gente está com relação a tudo que envolve legislação e direito relacionado à inovação e startup? Boa, excelente pergunta. E a gente, como brasileiro, às vezes tem uma síndrome de vira-lata, né? De achar que o resto do mundo inteiro está super avançado e que a gente está ficando para trás. Em alguns temas isso até pode ser verdade. Mas, surpreendentemente, nessa área de tecnologia, a gente está caminhando bastante ao lado aí dos países mais desenvolvidos. Então, como eu falei, né, o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa veio em 2016 e aí entrou em vigor em 2018. Em 2018, a gente aprovou a nossa Lei de Proteção de Dados. Então, a gente entrou aí pro seleto grupo dos países que tem uma Lei de Proteção de Dados. Agora a gente está discutindo o marco legal da inteligência artificial, então a Europa também está discutindo isso. E aí foi até curioso, teve um amigo meu que voltou agora de Londres, ele fez um curso de verão lá, e ele falou para mim, pô, Lucas, a gente acha às vezes que tá... Ele falou, cara, eu estava discutindo no mesmo nível que o pessoal lá, então tá todo mundo muito aprendendo com relação a isso. E talvez uma das razões é que o poder público ele dificilmente vai conseguir regular uma tecnologia antes dela existir. Então, a gente sempre tem uma nova tecnologia, ela gera algum efeito na sociedade para depois o poder público passar a olhar para isso. Então, a gente estava até conversando com o Kleber antes da gente entrar no ar, a gente estava falando ali de aplicativos de entrega, né? Isso gerou um efeito social super grande. Hoje se discute a regulação dos entregadores, qual vai ser o regime jurídico, se vai ser CLT, se não vai. Então, um dos motivos da gente estar ali discutindo temas bem lado a lado dos países mais desenvolvidos é isso. A tecnologia ela gera um efeito global. Hoje em dia você já não... É muito difícil você ter uma empresa que gera um efeito local só. Então, se você pega uma grande mídia social, ela vai gerar um efeito muito grande em muitos países do mundo. E aí a gente tem que pensar o que a gente chama de uma convergência de lei, né? Alguns até já discutem e falam, será que leis nacionais fazem sentido ou é melhor a gente ter leis que se aplicam em vários países ao mesmo tempo? Então, são discussões bem interessantes com relação a isso. Tá vendo como é complexo, gente? Vale a pena a gente entender, principalmente se a gente não é da área, né? Se a gente não é da área, a gente precisa ter uma assessoria, conversar com um especialista, fazer essa consulta. Não dá para a gente querer fazer tudo. A gente sabe que normalmente quando a gente empreende, a grana é apertada. Mas, por exemplo, o Polo Digital tem espaço para você conversar com esse tipo de profissional. O Lucas é mentor nosso voluntário, sem que você precise necessariamente pagar por isso, né? Então, o Polo ele promove essas conexões e é um ambiente que vocês devem aproveitar e aproveitar bem. Lucas, a gente está indo para a fase final aí do nosso agradável papo, né? Dá vontade da gente ficar aqui um tempão trocando ideia, conversando.
mas eu queria que você respondesse uma pergunta baseada até no comentário que você fez. Você usou aquela analogia da piscina gelada. Se você tivesse que dar uma única resposta para o empreendedor, certo. Na piscina gelada do empreendedorismo, você entra devagarzinho, botando o pé e entrando, arrepiando o corpo inteiro, ou você vai de bomba e bumba na piscina do empreendedorismo gelada? E aí? Eu primeiro olharia e falaria, bom, dá para pular de bomba, não é rasa, não é muito rasa. Eu daria pelo menos uma, sem necessariamente colocar o pé, mas eu dava uma olhada assim para falar, não, beleza, ela é funda o suficiente para eu pular de bomba. E, cara, eu, enfim, sou suspeito para falar, saí de um grande escritório, ganhava bem, mas sentia que eu precisava ter uma coisa minha. Então, meu conselho é para ir de bomba, mas sempre com algum grau de responsabilidade, né? Não de cabeça. Exatamente. Não vai de cabeça. Vai de bomba, porque aí bomba. Se bater, bate o pé, bate alguma coisa. De cabeça é mais complicado, mas eu falo, né? Nunca existe uma hora ideal. Sempre tem alguma coisa que vai te prender. Então, não, putz, acho que agora não, agora é final de ano. Final de ano não é uma época boa para empreender. Aí começa o ano, não, putz, começo de ano não é bom para empreender porque tem IPTU, IPVA. Uhum. Aí meio de ano, não, mas meio de ano tem férias, não é bom para empreender. Então, assim, é difícil você achar um momento ideal para você falar, não, eu tô 200% pronto. E agora, planejamento, eu falo que tem que ter planejamento e um pouquinho de ousadia, né? E um pouquinho de loucura. Talvez mais o último do que todos os outros, mas eu acho que a recompensa que você tem quando você monta um negócio próprio, seja em qual área for, no meu caso é um escritório de advocacia, mas tem N empresas aqui no Polo, por exemplo, que, cara, decolaram no fim das contas. E eu tenho para mim, como uma filosofia minha, de que o resultado ele vai vir do tanto de suor que você colocar. Eu falo que o combustível da empresa é o suor. Assim como a gente bota a gasolina no carro, o combustível da empresa é o suor da pessoa, vou divulgar minha marca. Ninguém tá falando aqui daquele negócio, não, tem que acordar às 5 da manhã, não, tem que... Não é isso, independente da hora que você acorda ou não, eu acho que você tem que se dedicar para isso. O meu escritório passou a dar certo quando eu saí e falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo e beleza. Então, minha dica é essa. Legal, muito bom. Pula de bomba, mas dá uma olhadinha antes. Dá uma olhadinha antes. Assim, olha pro mercado, vê se tem demanda. Pô, tem demanda. Então, por que não, né? Tem um diferencial. É isso. Então, assim, pode até, sei lá, quer fazer brigadeiro, pô, faz um brigadeiro diferente, faz uma coisa legal. Quer montar uma consultoria? Monta uma consultoria de um jeito diferente e tudo mais. A gente é muito inspirado pelas grandes histórias aí de grandes empresas, né, e tudo mais, mas tem que lembrar que o Facebook começou num quartinho em Harvard. Pequeno, Então, assim, ninguém começa grande, né? A Amazon, a Apple começaram lá numa garagem. Sim. A Microsoft começou lá numa garagem em Seattle. Então, assim, as ideias elas vão vindo, as pessoas vão aparecendo e só tem uma frase de uma pesquisadora, na verdade, que ela fala, aquele que não se move não sabe que está acorrentado. Então, assim, se você não testar, você nunca vai saber se você está acorrentado ou não. Então, para se soltar, primeiro você tem que saber que você está acorrentado. Então, essa seria a minha ideia, pelo menos comigo tem funcionado até aqui. Muito bom. E próximos passos, Lucas? Como é que o Lucas imagina seus próximos passos profissionalmente? Como é que o Lucas imagina seus próximos passos pessoalmente? Vem filho por aí? Você ficou inspirado para a tarde de hoje? Para quem não vê, é que o Fábio chegou com o filho recém-nascido dele, e aí eu brinquei, eu falei, eu tô numa fase que todos os meus amigos estão começando a ter filhos, né? Mas filho não é um plano, definitivamente, mas profissionalmente a minha ideia agora é terminar o meu mestrado. Ok. Terminar o mestrado, continuar dando aula, continuar pesquisando, né? Eu não falei, mas enfim, eu sou pesquisador lá na Fundação Getúlio Vargas, no CEP, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação. Legal. Então a gente faz várias pesquisas relacionadas a essa área de tecnologia, participo de duas, uma de proteção de dados na área da saúde e outra sobre comitês de ética de inteligência artificial. Que legal. Então, continuar pesquisando forte, eu falei, tem uma veia acadêmica grande, e continuar com um escritório entregando bons resultados e segurança para as pessoas, é isso que move a gente no fim das contas. Legal, muito bom. Lucas, chegamos ao fim do nosso papo, eu queria que você deixasse um último recado aí para quem está começando a empreender, para quem já empreende, para uma startup que está com uma dúvida. Que recado final você deixaria para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo?
Cara, o recado final é se cercar de pessoas boas, de pessoas com boas intenções e que, no fim das contas, vão te ajudar. E aqui no Polo se encontra isso com muita facilidade, nos cafés ou no próprio dia a dia. Quiser, sei lá, vir uma quarta-feira à tarde que vai ter alguém para você bater um papo, trocar uma ideia, de repente isso te dá uma luz, alguma coisa. Então, para mim, pelo menos, foi uma coisa super importante falar. Eu vou sempre me cercar de pessoas que sejam melhores do que eu em todos os aspectos e que possam me promover alguma coisa melhor em mim, me impulsionar mesmo. Então, acho que a dica de para quem está empreendendo é essa: frequente lugares e esteja com pessoas que podem te ajudar, no fim das contas. Excelente, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Tá vendo? Esse foi o nosso PoloCast com Lucas Maldonado. A gente agradece muito ao Lucas por toda a entrega que ele fez até hoje, por estar no nosso ecossistema há tanto tempo, por continuar, embora esteja fora de Mogi, mas entregando e participando, né, como é o caso de hoje, com conteúdos de extrema relevância. A gente é muito feliz em tê-lo por perto. A gente sempre, né, conta com times de pessoas bem especialistas para colaborar com todo esse ecossistema. E aproveitando que o Lucas fez o convite, também vou reforçar: se você ainda não conhece o Polo Digital de Mogi das Cruzes, vem para o Polo. A gente usa muito essa hashtag vem para o Polo, porque é um ambiente realmente que promove conexões, que inspira, e é tudo gratuito, gente. É só vir, é só utilizar, é só acessar. A gente tem posições de cowork aqui para você trabalhar gratuitamente, não precisa agendar. Essa sala que nós estamos, ela é possível de você fazer um agendamento para fazer uma reunião, um treinamento, um estúdio de foto que está aqui atrás. Nós temos as mentorias, basta você acessar o nosso site, fazer o agendamento do seu horário com o mentor que você tem a necessidade. A gente roda um ciclo de incubação aqui durante 10 meses. Hoje nós estamos com 12 startups incubadas e toda essa trilha de conteúdos que vocês estão aqui consumindo, onde o PoloCast é a segunda etapa. Então, Polo Blog, PoloCast e o Polo Talk. Não deixe de acessar nosso site, siga nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. O Polo Digital está no YouTube. Então, é só procurar por Polo Digital de Mogi das Cruzes, com certeza você vai consumir bom conteúdo. E se você está perto por aqui na região, venha tomar um café com a gente, sexta-feira ou em qualquer outro dia da semana, para fazer boas conexões e conversar. E se você tem um conteúdo interessante, está nos assistindo e também quer compartilhar, nos procure para a gente entender como é que a gente pode fazer isso chegar para mais pessoas e continuar essa onda positiva de compartilhar o conhecimento, inspirar pessoas, ajudar pessoas e evoluir nosso ecossistema de inovação. A gente fica por aqui agradecendo mais uma vez ao Lucas Maldonado, agradecendo ao Clebão, que é parte da equipe do Polo aqui e deu essa força para a gente hoje. Hoje ele está atrás das câmeras, normalmente ele está por aqui, mas hoje ele está aqui atrás das câmeras, faz parte aqui do time Respira o Polo Digital, junto com a Diana, com o Eli, com tantas outras pessoas que fazem isso aqui acontecer. Queria mandar um abraço especial para todos que estão nos assistindo e convidá-los mais uma vez a virem para cá. Vem para o Polo, esse foi o nosso PoloCast de hoje. Um beijo, um abraço, até a próxima.